noite, queridos. Nós vamos estudar hoje o módulo 2 de Geografia, páginas 1 e 2, fazendo a introdução ao espaço geográfico e a questão dos recursos naturais, atividades econômicas, e também falando algo sobre a modificação do espaço geográfico, como o espaço geográfico ele se modifica. Primeiro, definição de espaço geográfico. Espaço geográfico é qualquer região ou fração do espaço do planeta. Então, o espaço geográfico ele não se restringe ou se limita apenas à Terra em si. Ou seja, quando eu falo Terra em si, eu digo o solo onde nós pisamos. Mas o espaço geográfico é tanto a planície quanto o planalto, mares, rios, montanhas, enfim. Como diz a definição, onde houver qualquer fração, ou parte ou pedaço desse espaço do planeta ali, nós encontraremos um espaço chamado geográfico. E é nesse espaço geográfico que a vida do ser humano surge, acontece. Então, tudo gira em torno de um espaço geográfico. Terra, mar e até mesmo ar, né? Por incrível que pareça. E é muito comum e a gente vê isso constantemente na televisão, no noticiário, um avião invadiu o espaço aéreo de outra nação, sem permissão. Então, esse espaço aéreo também não deixa de ser, em certa medida, um espaço geográfico, porque está dentro dos limites geográficos daquela região, daquela nação ou daquele povo. E quando a gente fala em espaço geográfico, a gente fala sobre recursos naturais que são divididos aí em duas partes. Os renováveis e aqueles que não são renováveis. Os renováveis são aqueles que, quanto mais nós usamos, ou o homem usa, mais ele vai se renovar. E aquele não renovável, que é aquele que nós iremos utilizar, mas vai chegar a dado momento da história da humanidade que não haverá mais como ele se renovar por si só, ou se renovar por natureza, o petróleo, o ferro, o carvão, o mineral. Exemplos, tem tantos outros. Se esses três que eu citei, que está aqui na página 1 do módulo 2 da apostila, se acabar, então não haverá mais como repor. Por outro lado, floresta, água e solo. Se alguém desmata, depois há como, através do replantio, do reflorestamento, ter aquelas árvores de volta. Se alguém, no caso, polui o solo, há como tratar. Haverá perdas? Sim, com certeza, sempre há perdas, mas, como o próprio nome diz, são renováveis. Mas o que seriam, então, esses recursos naturais? Essa definição não tem na apostila, se você quiser anotar. São elementos da natureza úteis ao homem no processo de desenvolvimento, sobrevivência e conforto da sociedade. Então, os recursos naturais, o próprio nome já diz, é um recurso da natureza. O homem não criou esses recursos, ele identificou, ele achou na natureza, ele foi lá, ele extraiu e depois ele vai transformar para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento e para o seu próprio conforto. Exemplo, combustíveis de automóveis. Você não vai extrair o combustível da natureza, extrai-se o petróleo, ele vai para a indústria e depois lá ele vai ser transformado. Você não encontra papel na natureza, então tem uma árvore, que da árvore foi tirado um líquido chamado celulose e depois se transformou em papel. Aliás, celulose não, perdão. Agora esqueci o nome que se dá, mas extrair é um líquido branco que se extrai, depois ele é transformado. A árvore chama-se seringueira, de onde é o látex. O látex é seringueira, depois vira papel, celulose e chega até as suas mãos. Então, esses recursos já estão na natureza, quando nós chegamos aqui já estavam ali disponíveis. O homem tem um trabalho de extrair, transformar
e depois chegar até a nossa casa no chamado consumo final. E aí surge um conceito, né, de criação de riquezas e de trabalho. Então, o trabalho é a atividade pelo qual o homem age conscientemente sobre a natureza, modificando para atender às suas necessidades. Então, toda vez que o homem ele vai transformar a natureza com esse objetivo, ele está exercendo um tipo de trabalho. Então, trabalho é toda atividade transformadora da natureza com objetivo. E qual é o objetivo? É fazer a manutenção da vida do próprio ser humano, seja algo que nós podemos até entender algo simples, como a agricultura, que não é, né, ou algo muito complexo, né, usando a ciência, a tecnologia, coisas desse tipo. Então, tanto um quanto o outro são importantes, são trabalhos, são atividades que transformam a natureza, tanto o agricultor quanto o cientista, ambos trabalham em função de transformar a própria natureza para que eles, né, uma vez feito isso, possa atender ou suprir a sua própria necessidade. Por que os homens lavram o campo? Preparam, plantam, colhem, porque nós precisamos de alimentos. E se não vier do campo, não há nenhuma outra origem desses alimentos ou desses recursos naturais que vai fazer a manutenção da nossa própria vida. A partir daí surge a chamada atividade econômica, inicialmente era chamada de agricultura de subsistência. O que seria isso? Simples. O povo plantava apenas para comer, não havia troca, não havia venda, não havia esse negócio. Então o povo lá plantava tudo que era necessário para comer. Então é a subsistência ou a sua existência própria, como os índios. Né? Os índios plantam para comer, caçam para comer, pescam para comer. Entre eles não há essa necessidade de negociar moeda, troca, compra e venda, porque eles entendem que a natureza dá, né, tudo que eles precisam e somente para o seu próprio uso e manutenção da sua própria vida. Mas para que essa atividade econômica seja exercida, né, foram criados 3 setores chamados setores econômicos. O setor primário, o secundário e o terciário. O secundário é a natureza em si. Então a natureza produz sementes, produz flores, produz frutos, produz frutas, e aí o homem vai lá no primeiro setor e colhe ou recolhe, né? Principalmente através do extrativismo, que é extrair, que é retirar. Aí você tem o extrativismo mineral, o vegetal e o animal. São as 3 origens para tudo aquilo que nós consumimos, né? Retirou o petróleo, transformou em combustível. Retirou o arroz, né? Vem à nossa mesa. Retirou o animal do campo, transformou ele em queijo, o produto dele em queijo, a carne é servida e por aí vai. Então esse primeiro setor, que é o setor primário, ele é importantíssimo porque ele vai fornecer toda a matéria-prima que nós precisamos para suprir a nossa necessidade. Uma vez ido ou tendo ido à natureza para recolher, todos esses produtos vão ser industrializados, que nós chamamos de segundo setor. Então eu fui na natureza, primeiro setor, recolhi, mandei para a indústria. A indústria vai beneficiar, vai transformar para que depois possa tomar um outro caminho e seguir um terceiro passo. E as indústrias são geralmente divididas em 3 partes. A de base, que é aquela que vai produzir matéria-prima como aço, produto químico, fertilizantes por aí. A de bem de capital, que é prédios, máquinas, equipamentos. E a de bem de consumo, tecido, carro, imóvel, alimento. Então, o terceiro setor, que nós chamamos de setor terciário, ele é o resultado da soma do primeiro setor, matéria-prima, natureza, com o segundo setor, que é a industrialização, onde todos esses produtos que vieram da natureza, eles são aí no caso transformados. E por fim,
nós temos o terceiro setor, que é a atividade referente à troca de mercadoria e prestação de serviço. Então, esse aí é o último setor, né? Todo serviço que é prestado, toda troca, toda compra, toda venda, essas coisas estão caracterizadas e pertencem ao chamado terceiro setor. Então, esses três setores são igualmente importantes, nenhum é mais importante do que o outro. Se retirar um, vai faltar, porque eles trabalham em conjunto para que o primeiro setor colheu, o segundo setor transformou e terceiro setor, ou setor terciário, fez chegar às nossas mãos ou às nossas mesas, dependendo do que qual produto seja, para que a gente faça a manutenção da nossa vida e aí estejam com as nossas necessidades supridas. O espaço natural foi alterado por quê? Por quem? Pelo próprio homem. Então, como nós falamos a questão do trabalho, o meio ambiente, que é solo, água, relevo, terra, o habitat natural que nós vivemos, todos os dias é transformado pelo ser humano. Fez um prédio, fez uma hidrelétrica, mudou o curso de um rio, fez uma ponte, cortou uma árvore, plantou uma árvore. Todas essas intervenções do homem faz com que esse espaço natural, geográfico, esteja se modificando, esteja se transformando. A grande preocupação é que haja um desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É quando o homem explora a natureza, faz uso consciente desses recursos, mas pensando nas gerações futuras. Desenvolvimento sustentável é um tema muito trabalhado pela educação ambiental, pela ética ambiental, pela filosofia ambiental, porque tem por objetivo conscientizar o ser humano que ele pode plantar, colher, transformar, se beneficiar, mas ele jamais poderá danificar o espaço aéreo, o espaço geográfico, o mar, enfim, esse habitat natural que nós chamamos planeta Terra. Por quê? Porque nós precisamos pensar nas futuras gerações. Daqui a algum tempo, nenhum de nós estaremos mais aqui. E os nossos filhos, netos, bisnetos, terceira, quarta, quinta gerações. E eu quero encerrar essa aula em função disso, dizendo que a nossa preocupação precisa mudar. Nós crescemos ouvindo e muitas vezes repetimos a seguinte frase, né? Nós precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E eu muitas vezes repeti essa mesma frase, mas dado momento eu me pus a pensar. Eu cheguei à conclusão que, ao invés de eu dizer ou pensar que eu devo deixar um mundo melhor para os meus filhos, eu devo me preocupar em deixar filhos melhores para esse mundo. Nós precisamos deixar pessoas melhores para esse mundo, porque o mundo é feito, construído, vivido pelas pessoas. Se não houver pessoas, não há vida. Então eu tenho que me preocupar em deixar pessoas melhores para o mundo. E se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, com certeza nós iremos atingir nosso objetivo maior aqui na Terra, ok? Obrigado aí pela atenção, até a próxima aula. Tenha uma boa noite.